Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Luz na Escuridão TV. Então, hoje a gente vai dar sequência na nossa leitura, na nossa jornada de leitura da Bíblia. Hoje, esse é o dia 4, da nossa jornada. Então, hoje a gente vai ler Gênesis, capítulos 10 e 11, na versão NVI. Se você ainda não viu os dias anteriores, vai lá no canal, na playlist, e segue nessa saga conosco aqui, porque pode fazer sentido para você. Então, contextualizando, no dia 3, nós vimos o dilúvio, a preservação de Noé e sua família e a aliança que Deus fez com toda a criação. Agora, no capítulo 10 e 11, a gente vai ver como a terra começa a ser povoada de novo, pelos descendentes de Noé, e como o orgulho humano aparece na construção da Torre de Babel. Então, se você puder, pegue sua Bíblia, acompanhe na leitura. Vamos lá. A aliança de Deus com Noé. A origem dos povos. Esse é o capítulo 10. Este é o registro dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os jafetitas. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magogê, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Torgama. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quintim e Rodanim. Deles os povos da costa marítima se dispersaram pelos seus respectivos territórios, conforme a sua própria língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Os camitas, estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro da terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso disse, como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta terra, ele partiu para a Síria, onde edificou Nínive, Reobote e Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuitas, dos Patruzitas, dos Caluitas, dos quais descendem os filisteus, e dos Caftoritas. Canaã foi o pai de Sidom, seu primeiro primogênito, de Et, como também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgaceus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. De lá, prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zebuim, chegando até Laza. Estes são os descendentes de Cã, conforme os seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Os semitas, Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sam: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hu, Geter e Meseque. Alaxade foi o pai de Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque na sua época a terra foi dividida, e seu irmão chamou-se Joctã.
Joctã foi o pai de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. Estes são os descendentes de Sem, conforme os seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Estes são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos nas suas nações, conforme a história da sua descendência. Deles os povos se dispersaram para toda a terra após o dilúvio. A Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para leste, as pessoas encontraram uma planície em Siná. Ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedra para eles, e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se, como um só povo que fala a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejam fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor se espalhou por toda a terra. A descendência de Sem. Este é o registro dos descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois de ter gerado Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois de ter gerado Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois de ter gerado Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois de ter gerado Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois de ter gerado Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois de ter gerado Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois de ter gerado Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Depois de completar 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Este é o registro dos descendentes de Terá. Terá foi o pai de Abraão, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, a sua cidade natal, quando Tera, o seu pai, ainda era vivo. Tanto Arão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá tomou Abrão, seu filho, Ló, o seu neto, e filho de Arã, e Sarai, a sua nora, a mulher do seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Bom, essa foi a leitura, falando muito da parte da descendência, né, de Noé. Então, o que a gente tem aqui de reflexão, né, sobre Gênesis 10? Que é como se fosse a tabela das nações, né? Como se fosse o
destino do povo, dos descendentes de Noé, indo povoar o mundo. Então Deus está acompanhando a história dos povos, né? Ele não foge, nunca fugiu do controle de Deus. Então, depois do dilúvio, a terra começa a ser povoada pelos descendentes de Sem, Jafé e os outros filhos de Noé. Já em Gênesis 11, o que a gente vê aqui? A humanidade que se une em um projeto aparentemente grandioso, né? Construiu uma cidade, uma torre, cujo topo ia chegar aos céus. Então a frase que revela o coração deles é: vamos construir para que o nosso nome seja famoso e não sejamos espalhados pela face da terra. Em vez de obedecer ao mandado de Deus, de encher e povoar a terra, eles queriam se concentrar num só lugar, construir a própria segurança e buscar a glória para si mesmo. Então, é um orgulho humano, né, tentando ocupar o lugar de Deus e não seguindo a orientação de que ele tinha passado. Então, o texto diz algo muito interessante, né, que Deus desce para ver a cidade e a torre. É como se a Bíblia estivesse dizendo, por mais alta que seja a torre humana diante de Deus, ela continua sendo pequena, né? A gente nunca vai conseguir chegar na grandiosidade de Deus. Então, um outro ponto importante também é a parte da genealogia de Sem até Abraão. Então, essa confusão das línguas também fez com que o plano de Deus continuasse, que era para fazer dispersão e eles conseguir povoar a terra. Então, esses capítulos eles falam muito com a nossa realidade, né, de hoje, né? A Torre de Babel é um retrato de que a gente tenta construir nossa própria vida, a nossa própria segurança, o próprio nome, sem depender de Deus, mas nenhum projeto é tão grandioso quanto o dele, né? Não adianta a gente querer fazer com as nossas forças, com o nosso braço, sendo que tudo tem um chamado de volta, né? Um propósito dele. Então a pergunta que a gente tem é: eu estou construindo uma torre para o meu nome ou estou disposto a deixar Deus escrever a história da maneira dele, né? Então fica essa reflexão para nós aqui. Senhor meu Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é o Deus de todos os povos, línguas e nações. O Senhor sabe cada ponto que tem que ser tratado. A gente às vezes tenta mudar, criar os nossos projetos, as nossas torres de Babel, mas é importante que a gente saiba que o Senhor é o Deus de tudo. Toda glória, tudo é em seu nome. Perdoa o meu orgulho, Senhor, às vezes nas minhas tentativas de viver longe da tua vontade e os projetos que eu abracei sem te consultar. Se for preciso, confunde os meus planos, mas não permita que eu caminhe longe de ti, Senhor. Que a minha vida não seja sobre o meu nome, mas sobre o teu. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então, que todas as pessoas que vão escutar isso, que elas tenham uma reflexão sobre como o Senhor tem sempre um plano para nós. E às vezes a gente quer mudar isso, a gente quer ser o dono das nossas torres, dos nossos projetos, sem ter te consultado ou sem te colocar nessa empreitada, né, que é participar de acordo com a tua vontade. Então, meus irmãos, se essa leitura, essa reflexão falaram com você, fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações ou passa para alguém que pode fazer sentido para essa pessoa, que pode trazer algum tipo de palavra dentro do coração que possa mudar um pouco essas pessoas, alguma pessoa que você acha que está seguindo projetos que não são para a glória de Deus. Então, no dia 5 a gente vai continuar com a nossa jornada, entrando mais na história de Abraão. E então, até lá. Muito obrigado pela sua audiência.